Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, estamos começando nossas homilias aqui, nesse tempo da Quaresma, aqui da Paróquia Santa Rita. Eu sou o Padre Bruno e quero partilhar com você um pouquinho do Evangelho de hoje, desta Santa Missa. A liturgia da palavra de hoje está belíssima, nos mostra a realidade das tentações de nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. Gosto sempre de ensinar, de frisar, que essas tentações, de alguma maneira, representam todo o ministério da vida de Jesus. Ou seja, tudo aquilo que depois do deserto Jesus vai viver, de alguma maneira, ele já enfrentou no deserto por meio da tentação diabólica, do tentador. Isso quer dizer que toda a tentação do poder, toda a tentação dos milagres, de ser adorado, toda a tentação de ser aplaudido, todas aquelas tentações de facilidades, como transformar o pão, a pedra em pão, ou ter os reinos debaixo dos seus pés, a idolatria, tudo isso de alguma maneira vai aparecendo em toda a vida de Jesus até o último instante dele na cruz. O que nos mostra que o deserto nada mais é do que o nosso período de vida, desde a nossa concepção até a nossa morte. Esse deserto simboliza, de alguma maneira, esses 40 dias, que nos remete aos 40 anos do deserto, a caminhada do povo de Israel no deserto, ou seja, o número de uma geração, o número da provação, depois de um período de tempo é o número da renovação de um povo. Ou seja, esse número 40 tem um significado simbólico porque mostra que é toda uma vida. Nós seremos tentados a nossa vida inteira. E precisamos resistir com a palavra de Deus, como fez Jesus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus hoje nos chama a confiar na providência de Deus. Se és filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Eu te darei esses reinos, basta ajoelhar-se diante de mim. Ou pula daqui de cima, para que os anjos possam te auxiliar. Mas Jesus responde, nem só de pão vive o homem, adorarás somente o Senhor teu Deus. E deixou claro que nós não devemos tentar o nosso Deus. Tudo isso nos remete ao quê? Em primeiro lugar, nem só de pão vive o homem, ou seja, mas da palavra de Deus, da providência. Meus irmãos, Deus provê, Deus proverá. Precisamos aprender a viver debaixo da providência. É a providência de Deus que nos faz livre. Lembre-se disso. A providência de Deus te fará livre, se nela você confiar. Depois, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque é o Deus que nós devemos respeito. É a Ele que devemos adorá-lo. É Ele que devemos amar. Entregar a nossa vida nas mãos dele. Não dos ídolos, não de si próprio, não das superstições. E também, meus irmãos, nos deixa claro que somente a Deus devemos adorar. Porque Ele é o Criador de tudo. Se Deus te criou, é porque Ele te criou para que você pudesse conhecê-lo e amá-lo. O Catecismo da Igreja Católica diz exatamente isso. Vida do homem, logo no início, conhecer e amar a Deus. Por isso é a Ele que devemos adorar. É a Ele que devemos entregar nossa vida. Portanto, o deserto nos leva a isso. O deserto nos leva a um encontro de profundidade, de intimidade com Deus. Deus te levará ao deserto. Deus fará você entender que a sua vida é o lugar onde Ele fala. Eu quero encerrar essa reflexão apenas dizendo para você, o deserto é o lugar onde a voz de Deus pode ecoar para alcançar o nosso coração. O deserto é o lugar onde não tem nada. E somente quando nós nos encontrarmos com o nosso nada diante de Deus, é que Deus poderá ser tudo na nossa vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.